Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Senhor, abençoa-me nesse dia. Dizemos que este é o dia que o Senhor criou, que possamos imaginá-lo fazendo o impossível, ressuscitando os mortos, curando os doentes, sendo gentil com o nosso próximo, todo tipo de loucura, Senhor. Amém. É interessante o fato de eu estar na escala no domingo de manhã, na semana da eleição. Enfim. E venho pregando há algum tempo sobre esse novo tempo, que estamos entrando em um novo tempo. E que parte desse novo tempo é que Deus estava unindo os profetas, os sacerdotes e os reis. Há mais ou menos um ano atrás, acordei de um sonho, já compartilhei isso. Tive um sonho, e no sonho ele disse: estou juntando os reis e os profetas. Toque uma trombeta, você se lembra disso? Nós tocamos uma trombeta. E não sei por que as pessoas acham que a gente somos loucos. Acho que é o Bill, o jeito que ele é. Eu acordei de um sonho dizendo: toque a trombeta, os reis estão chegando, os reis estão chegando. Acordei e o Senhor me disse: crie um lugar para os reis. E eu disse: quem são eles? E como eu faço isso? E o Senhor me disse: você tem ministério para as crianças, você tem ministério para os jovens, para adultos, para idosos. Tem todos esses ministérios, mas não tem ministério para os reis. Então, isso deu início a um processo no qual eu sinto que ainda começamos. É uma nuvem do tamanho do mão de um homem. E sabe, eu comecei a perguntar. E eu comecei a ter estratégia com o nosso time, fizemos essa coisa para os CEOs ano passado, na Turtle Bay, e foi muito poderoso. Tivemos 44 desses CEOs, nunca havíamos feito nada assim antes. Passamos 2 dias juntos, tomamos café da manhã na Sundial Bridge, jantamos no museu, alugamos o museu, foi lindo. E todos os reis profetizados pelos profetas e sacerdotes, foi uma loucura. E alguns desses caras nunca receberam ministração assim antes. Eles acabavam falando: nunca fui numa reunião de negócios assim antes. Sim, foram impactados. E assim estamos falando sobre o início de um novo tempo. E não se trata dos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes, certo? Você faz parte de um sacerdote real. Alguns estão dizendo: eu sou. Sim, você faz parte de um sacerdote real. Todos nós somos sacerdotes. Deus levantou um movimento profético, mas Ele também tem levantado reis. E Deus está agindo com profetas, reis, sacerdotes e reis. Eu gostaria de profetizar novamente que estamos no início do terceiro grande despertar. Andrew Wommack profetizou durante a conferência de líderes que estamos no meio de um terceiro grande despertar. E esse terceiro grande despertar terá em seu cerne a conexão entre os profetas, sacerdotes e reis, porque Deus não quer só que discipulemos nações, Ele quer que discipulemos as nações. E acho que esse terceiro grande despertar não será um despertar que tocará só o mundo religioso ou o mundo da igreja. Acredito que Deus quer despertar que toda a alma. Ele quer derramar o seu espírito sobre toda a carne. Sabe, pessoas que não estão esperando, pessoas nos palácios dos reis, que estão debaixo das pontes. Acredito que Deus vai despertar as pessoas de tal forma que transformará completamente, não só a América, mas a cultura em todos os lugares. Eu acredito que estamos no início, bem no início, de um grande despertar. Bill pregou sobre isso, onde o avivamento se torna uma reforma e onde a reforma se torna um renascimento. A beleza do Senhor na terra dos rios, a glória do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Isso é renascimento. Deus não só quer salvações, Ele quer isso, claro, mas Ele quer a sua beleza seja exposta. A glória do Senhor cobrirá toda a terra como as águas cobrem o mar. Será profunda e ampla. Estou muito animado com isso. Você deve saber que eu profetizei que Donald Trump seria rei. Quase falei rei.
Senhor, obrigado por me ajudar. Senhor, sabe que o Donald Trump fosse presidente. Não seria correto por não falar sobre isso essa semana. Eu escrevi algo algumas noites atrás e quero falar sobre isso. O mundo divide as pessoas entre vencedores e perdedores, pessoas boas e pessoas más. Esse é o espírito político e religioso que vilaniza aqueles com quem discordamos. A verdade é que fazer dos humanos nossos inimigos é o jogo de Satanás, que odeia as pessoas independentemente de suas opiniões políticas, sociais ou religiosas. Estamos em um novo tempo, dirigido pelo próprio Deus. Jesus disse em Mateus 6,33, buscai primeiro o seu reino, e a sua justiça, e todas essas coisas são acrescentadas. A justiça não pode ser separada do reino. Esse novo tempo é uma época de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas você não pode abraçar a paz e a alegria sem a retidão. A busca da retidão é a base da paz e da alegria. Viver uma vida de pecado e tentar ser feliz. Viver uma vida de pecado e tentar ser feliz sempre tem efeitos colaterais destrutivos. Estamos no fim de uma era de autoindulgência e pecado desenfreados. Quero ler isso mais uma vez, porque é mais profundo do que pensei quando li no último culto. Sinceramente, estamos no fim de uma era de autoindulgência e pecados desenfreados. Deixe-me terminar. Colocar um novo partido político no poder não resolverá o problema de coração. Portanto, cabe a nós, como cristãos, aprender a amar as pessoas de forma a transformá-las, lembrando que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Romanos 2,4. Insultar as pessoas que são de um partido político diferente, em meio de seu medo e dor, não fará com que elas confiem em nós para influenciar seus corações ou perspectivas. Se o seu partido ganhou a eleição, lembre-se de que, na realidade, há uma grande diferença entre ganhar e superar seu oponente. A nobreza está enraizada na humildade, e a humildade é mais fácil de ser medida quando você está em vantagem. Superar o seu oponente com uma atitude arrogante é uma vitória de curto prazo que não tem valor eterno. A nobreza não é uma classe de pessoas, é uma condição do coração, e a nobreza sempre tem um custo. Estou profundamente preocupado que, à medida que avançamos neste novo tempo, assumamos a atitude das mídias sociais e do mundo e zombemos das pessoas, oprimamos as pessoas, que haja falta de perdão e amargura e que percamos o que Deus quer fazer. É preciso reis, mas também é preciso profetas e sacerdotes. E é preciso um movimento de Deus que esteja enraizado na humildade e no amor. Ouça, tivemos muitos bons presidentes no passado e não vimos uma reforma que mudasse o mundo. Essa é uma reforma diferente. Estamos no terceiro despertar e é importante que lideremos com humildade e amar e não assumamos a atitude de cristãos opressores. Está bem? 2 Crônicas 7,14. Ainda é verdade que a humildade é o único caminho adiante. É o único caminho adiante. E a propósito, falarei disso em um minuto, mas tive um sonho em 2019, logo depois de dar essa grande palavra profética, e o Senhor me disse no sonho, a humildade é o único caminho a seguir. Não estou dizendo que está na Bíblia, é claro, isso é mais importante, estou dizendo que essa é uma palavra para o agora, que a humildade é o caminho adiante. 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Estou salientando que estamos em uma época de humildade. Precisamos nos manter humildes. Estou dizendo que teremos muitas vitórias, mas precisamos nos manter humildes. Eu não sei o quanto sabe sobre a história do rei Ciro, mas vou lhe contar um pouco da história. Nabucodonosor
entrou em Israel e em Jerusalém, destruiu o templo e levou as pessoas ao cativeiro. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego são os 4 mais famosos. E Daniel foi para a Babilônia no primeiro ano do cativeiro. Jeremias havia profetizado, acho que antes de Ciro nascer, que um rei chamado Ciro deixaria o povo de Deus partir em 70 anos. Em 70 anos. Daniel, ele sobreviveu 4 reis. Ele serviu a Nabucodonosor, serviu a Belsazar, serviu a Dário. Dário jogou na cova dos leões. Daniel tinha 96 anos quando estava na cova dos leões. Talvez seja por isso que os leões não o comeram. Carne seca. Tá. Você vai primeiro. E finalmente, ele serve ao rei Ciro. A Bíblia diz que Daniel abriu sua janela em direção a Jerusalém 3 vezes por dia, por 70 anos. E o que ele orou? Ele fez a oração de Jeremias. No ano 70, permitirei que o meu povo volte e reconstrua seu templo e reconstrua seu país. É o ano 70. E Daniel vai à corte de Ciro e diz, veja, o seu nome está no livro. Jeremias profetizou anos antes de você nascer que a sua missão, sua meta é permitir que o povo de Deus volte e reconstrua seu país. E Ciro ouviu o coração de Deus. E posso dizer que o profeta e o rei estabeleceram uma conexão e ele deixou o povo voltar. O que ninguém profetizou, Isaías profetizou sobre o rei Ciro, Jeremias profetizou sobre o rei Ciro, e o que ninguém profetizou sobre o Ciro é que ele financiaria toda a reconstrução do templo. Nenhum profeta viu esse detalhe de que ele financiaria uma construção multimilionária, talvez bilionária. Ciro deixa o povo ir embora e financia toda a reconstrução do templo. Mas aqui está outro fato que aprendemos com a história. Isso não está na Bíblia, mas é um fato histórico. O rei Ciro, historicamente falando, costumava tratar seus prisioneiros de guerra melhor do que eles eram tratados por seus próprios países. E ele até era conhecido por montar mesas de banquete atrás das linhas inimigas para que, se os inimigos se rendessem, podiam comer na mesa do banquete. Assim, os soldados inimigos muitas vezes perderam a vontade de lutar contra Ciro. Amar as pessoas, especialmente aqueles que fazem de você seu inimigo, é poderoso. Se você amar seus inimigos, destruirá seus inimigos. É hora de preparar mesas de banquete. É hora de amar as pessoas que não gostam de você. É hora de seu cristianismo ser testado. Gosto muito de que alguém disse há alguns anos atrás, eu li nas mídias sociais, eles disseram que seu amor por Deus não é testado se você ama Jesus, é testado se você ama Judas. É fácil amar alguém que é perfeito. Aqui vamos nós. Quero falar sobre a jornada do Trump. Agora, tudo que vou dizer vem de minhas anotações. Fiz um Ctrl+C, Ctrl+V das anotações da minha pregação em dezembro de 2019. Foi nessa época que fiz essa incrível declaração profética. Eu vou ler o que sonhei em março de 2015, alguns meses depois. Desculpe, 15 de março de 2019, mesmo ano, alguns meses antes. Tive um sonho que vi uma mutilação de crianças transgênero. E ouvi o Senhor dizer, a iniquidade dos amorreus está completa. Deus está redefinindo a bússola moral dos Estados Unidos e da Terra. Agora, a iniquidade dos amorreus, eu quero explicar esse termo. A iniquidade dos amorreus está completa. Vi as crianças mudando de gênero no sonho. Chorei durante o sonho. E Deus disse, a iniquidade dos amorreus está completa. Deixe-me expor por um minuto. Em Gênesis, capítulo 15, no início do capítulo 15, Deus profetiza a Abraão
que ele seria o pai e Sara seria o pai de muitas nações. Vocês se lembram dessa profecia? As estrelas do céu, as areias do mar. Então, ele lhes dá essa palavra profética maravilhosa. Então, ele diz, no versículo 12, ele diz o seguinte, mas vai haver uma pequena interrupção. Vai ser incrível, você será o pai de muitas nações, será a mãe de muitas nações, vai ser incrível, exceto por esse pequeno tempo de 400 anos. Não sei você, mas o tempo de Deus, como sobre tempo, e o meu não é a mesma coisa. Serão só 400 anos. E nesses 400 anos, os israelitas serão levados ao cativeiro pelos egípcios. Conhece a história de Moisés? E ele faz essa declaração. Ele diz, então, na quarta geração, eles voltarão para cá, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Em outras palavras, Deus disse a Abraão, eles ficarão no cativeiro por 400 anos, até que a iniquidade ou o pecado dos amorreus se complete. E quero salientar que, mesmo no Antigo Testamento, Deus concedeu às pessoas graça por um tempo. Ele lhes deu um tempo para se arrependerem. Lembro-me de Jezabel no Novo Testamento. Jesus disse a João, dei a Jezabel um tempo para se arrepender, mas ela recusou. Essa é a graça de Deus. Mesmo em seu ódio pelo pecado, ele ainda ama os pecadores. E ele lhe deu um tempo para se arrepender. Deus disse, os amorreus estão pecando. De fato, eles eram famosos pelo sacrifício de crianças em seus altares. E Deus disse, ouça, os israelitas ficarão em cativeiro por 400 anos. Depois os libertarei, quando o pecado dos amorreus estiver completo, e eles expulsarão os amorreus de Canaã. Agora, volte ao meu sonho. Eu vejo a mudança de gênero das crianças. E ouço, a iniquidade dos amorreus está completa. Foi isso que preguei no dia em que proclamei que Donald Trump seria presidente. Em Marcos capítulo 9, versículo 42, o Senhor diz, qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se lançasse ao mar. Em outro lugar, ele diz, seria melhor que nunca tivesse nascido. Quero salientar que Deus odeia o pecado, Ele ama os pecadores. Mas quando você mexe com as crianças, Deus tem uma outra ideia. Deus é o protetor das crianças. Deus, de fato, em todos nós, há uma justiça dentro de nós, quer sejamos cristãos ou não. Se você for preso como molestador de crianças, muitas vezes terão que colocar-lhe uma cela diferente, porque os prisioneiros, que também fizeram coisas más, o matarão. E não estou dizendo que isso é bom, só estou apontando que há algo nos corações das pessoas. Posso salientar que o aborto é uma violação da natureza humana. Há algo em nós quando vemos uma criança ser abusada. E, a propósito, o aborto é o maior abuso infantil. Se você fez um aborto, Deus o abençoe, Deus o perdoou. Vamos seguir em frente, vamos deixar as coisas para trás, não vamos viver com vergonha, mas a questão é que queremos ter certeza que ninguém mais faça isso. E todos nós pecamos, ninguém aqui está dizendo, olhe para mim, eu sou tão perfeito. Estou dizendo, todos nós temos que passar nossa vergonha e superar as coisas que fizemos ruins e dizer, graças a Deus pelo sangue de Jesus, graças a Deus que eu posso começar hoje de novo, e graças a Deus que eu verei os meus filhos no céu. Graças a Deus por isso. Vamos falar sobre a cultura. O que está acontecendo na cultura chegou a esse ponto. E a propósito, 7 anos disso, tive um sonho sobre aborto, e Deus estava chorando sobre a terra, e suas lágrimas se transformaram em sangue, e a terra estava coberta de sangue. E o Senhor disse, meus filhos, meus bebês. E o sonho, 7 anos depois, quando ele viu a mudança de gênero das crianças, ele disse, é isso. A iniquidade dos amorreus está completa. Acabou. Chega disso. E em dezembro, tudo isso vem das minhas anotações. Preguei essa mensagem em dezembro de 2019. Você pode voltar e ouvi-la.
Em dezembro, tive outro sonho, e no sonho vi essa palavra providência. Providência. Desculpe. Deixe-me me recompor por um minuto. Desculpe. Desculpe-me. Deixe-me recompor por um minuto. Fazia muito tempo que eu não lembrava desse sonho com o aborto. Desculpe. Não me lembro desses sonhos de aborto há anos. Desculpe. Eu vi a palavra providência. A palavra providência. Eu não sabia o que significava. Não usamos essa palavra normalmente. Eu nunca usei essa palavra numa frase. Então procurei e pensei, Senhor, o que significa essa palavra? O que significa providência? E significa os atos soberanos de Deus. Os atos soberanos de Deus. E no sonho, o Senhor me explicou que a história é feita principalmente pelo livre-arbítrio dos homens. Pense nisso. Deus está no comando, mas não está no controle. As pessoas odeiam essa frase. Mas, em última análise, Deus está no controle. Deixe-me dizer que Deus está no controle. A vontade soberana de Deus para a humanidade, Ele fará o que quiser. Haverá um dia de julgamento. Haverá um dia de ressurreição. Então, quando dizemos que a história da Terra é basicamente controlada, sim, diremos controlada pelo livre-arbítrio, estou afirmando que essa é a história em que normalmente vivemos. Deus plantou 2 árvores no jardim. O diabo convenceu Adão e Eva a comer da segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus a plantou. Porque Deus plantou 2 árvores no jardim, uma boa árvore e uma árvore ruim, uma árvore da vida e a árvore da morte. Porque a única maneira de amar a Deus é ter livre-arbítrio. Ouça, Deus poderia programá-lo para gostar dele, mas nunca poderia programá-lo para amá-lo, porque o amor exige o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio exige o risco de você não amá-lo ou de fazer o mal. A história, normalmente, a história cotidiana é controlada principalmente pelo livre-arbítrio, pelos seus seres humanos. Pense nisso, as pessoas fazem a pergunta, se Deus está no comando, se Deus ama, por que existe ódio? Por que existe assassinato? O molestamento? Ou existe aborto se Deus está no comando? Porque Ele está no comando, mas Ele não está no controle. Se Deus assumisse o controle, não haveria molestamento ou assassinato, não haveria maldade, mas seria tipo viver num país muçulmano, onde você é controlado de fora para dentro, e Deus deseja que você seja controlado de dentro para fora. Mas de vez em quando na história, Deus assume o controle da história. Foi isso que Ele me ensinou no sonho. Ele assume o controle da história e a sua vontade soberana é a única coisa que importa. Por exemplo, Moisés tem um encontro com a sarça ardente. Deus diz, você vai libertar os israelitas. Eu estou tentando fazer isso em 7 minutos, não sei como vai ser. Estou preocupado com os 49ers. Estou tentando manter minhas prioridades em ordem. Vou orar pelos 49ers agora. Não. Só estou brincando. Deus disse a Moisés, vou libertar os israelitas do Egito. E você dirá a Faraó que deixou o meu povo ir. Mas Deus disse isso a Moisés. Ele não deixará. Eu sei que ele não vai. E Moisés pensou, como vai ser isso? E ele disse, ele vai. Ele os deixará livres, mas não por sua própria vontade. E Moisés diz a Faraó 3 vezes, Deus diz, deixa o seu povo ir. Conhece a história, temos 3 pragas, terminamos com 10 pragas. E diz que, e Faraó endureceu seu coração, e Faraó endureceu seu coração, e Faraó endureceu seu coração. E na 4ª praga diz, e Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus diz, eu não me importo com o que você pensa, porque a história não está no controle da humanidade agora. Eu estou no comando, e eu digo, você vai deixar eles ir, não importa o que você pensa. E por que estou dizendo isso? Porque eu acredito que Deus assumiu o controle da história. Vamos lá.
Acredito que Deus assumiu o controle da história. Há mais de 30 anos estávamos passando um momento muito difícil nos nossos negócios, era um tipo de inverno, não tínhamos dinheiro, as pessoas estavam nos trazendo comida, a situação era bem ruim. E o Senhor continuou dizendo, eu vou te abençoar, vou te abençoar. E eu dizia, sim, essa é a sua ideia de bênção, não é a minha ideia de bênção. Então eu estava conversando com a Kathy, estava dizendo, Senhor, eu vou fechar esse negócio, eu vou sair desse lugar, vou me mudar de Weaverville. Eu tive uma visão, e nessa visão, vi Deus andando por esse caminho, e as pessoas estavam entrando na frente dele, homens grandes, como jogadores de futebol, estavam na frente de Deus, e Deus o agarrava e os jogava como se fosse um boneco de pano. Como se fossem penas. Eu estava jogando para a esquerda e para a direita. E há várias pessoas em seu caminho, uns 20 ou 30. E finalmente eu vi, e na visão, percebi que eu estava no caminho. E ele joga o cara na minha frente e lá estou eu. E fiz assim, porque é assim que todo mundo estava fazendo. E Deus olhou para mim e disse, saia do meu caminho. Desse jeito, saia do meu caminho. E eu pensei, devo, na visão. E ele se aproximou para me pegar e eu saí do caminho, só em tempo. E então ele disse, agora, siga-me. Agora, siga-me. Percebi então que está no meio de um movimento soberano. Isso é algo que acontece raramente na história, mas Deus pegou a história, posso dizer, pelos chifres, e ele disse, não me importa o que Faraó pensa, não me importa o que você pensa, Chris, não me importa o que você acha que eu deveria fazer, saia do caminho, seu trabalho é me seguir sem opinião. Eu escrevi isso. Em 2019, li o seguinte, a política americana será subitamente interrompida pela providência. Deus não será movido ou desviado. Deus está defendendo a justiça e está guerreando contra o espírito político. Não seria bom para nós atrapalharmos seu caminho ou falarmos contra a soberania de Deus. Então, isso não está nas minhas anotações. Minha próxima declaração foi, e Donald Trump será presidente novamente. Essa é uma boa palavra. Um pouco tarde, mas uma boa palavra. Agora eu quero fazer uma observação. Eu não estava profetizando minha vontade. Bem, como você poderia defender isso dele ou aquilo dela? Não, quando nos movemos em ministério profético, não estamos dizendo, essa é a minha opinião. Senhor, é assim que eu vejo isso. E o Senhor diz, não me importa como você vê isso. Isso é o que eu estou fazendo? Ah, tudo bem. Posso lhe dizer que no mundo político profetizei tanto para tantos democratas e independentes quanto para republicanos. Profetizei os 2 mandatos de Obama, os 2 mandatos de Bush, o primeiro mandato do presidente Trump, e profetizei isso no dia que ele anunciou que estava correndo para a presidência. Se você atua no mundo político, você não pode permitir o seu preconceito político tenha algo a ver com suas profecias. Nada a ver com elas. E acho, e é o Senhor, quem sabe, que eu tenho feito um bom trabalho dizendo, oh, você é bipartidário. Não, eu sou partidário, eu sou do Senhor. Quando Josué chegou a Jericó, Deus disse, você vai tomar a terra, Jericó é a primeira cidade com paredes duplas, vai, tome Jericó. E Josué se levanta de manhã e vai para Jericó, ele está apavorado. E ele vê um anjo com a espada desembainhada, e ele diz ao anjo, você é por nós ou é contra nós? E o anjo respondeu, não. Pelo contrário, eu vim como capitão. Muitos de nós têm 2 maneiras de ver essa situação. Deus, aqui estão as suas opções que eu lhe dou. E Deus diz, aqui está a opção que eu te dou. Eu não estou por você, Sr. Valotão. Eu estou te perguntando, é você por mim? Porque eu estou chegando como capitão. E eu gostaria de salientar que o Senhor não veio como um servo agora. Ele está sempre servindo. Espero que isso esteja teologicamente correto. Cadê o Dan? Preciso olhar para ele.
Não sinto que o Senhor esteja vindo tanto como servo quanto como capitão. Sinto que o Senhor está... Ele desempenha vários papéis e talvez esteja errado, mas essa parte está certa. O Senhor veio como capitão. Estamos em uma época soberana em que o Senhor não está se importando com a sua opinião. Ele diga só, siga-me. Senhor, eu não gosto desse homem, não gosto daquela mulher. Ok, ótimo, Chris, tenho uma opinião. Só me siga. Senhor, eu não gosto disso. Senhor, se eu entrasse no negócio, o Senhor ia me abençoar. Sim, eu estou te abençoando. Não, Senhor, o Senhor não está me abençoando. Bem, você está construindo um negócio, eu estou construindo um homem. Siga-me. Você não tem ideia do que eu estou fazendo. E até que tenha uma ideia do que eu estou fazendo, deve calar a boca e me seguir. Quando Joe Biden ganhou a presidência, perguntei ao Senhor o que eu deveria fazer. Será que eu deveria lutar pelo cumprimento da palavra profética? E ouça, todos na primeira fila conhecem a minha personalidade, você tem uma boa ideia sobre mim. As pessoas que me escrevem, você é um covarde. Ter medo de pessoas não é meu problema. Tive 2 colapsos nervosos e nenhum deles tinha nada a ver com humanos. Na verdade, meu problema é que não tenho medo de pessoas. Eu tive medo de demônios, mas não mais. Não tenho mais. Eu já perdi esse medo. Estou dizendo que ninguém que me conhece diria que eu sou um covarde. Talvez eu tenha tomado a decisão errada, mas não porque eu tenho medo de vocês, ou de todos vocês. Participando de 3 documentários e em algum momento de sua vida, meio que se torna imune a isso ou desiste. Tipo, o que você acha de participar desse documentário? Ah, não sei. Fake news. Certo, vamos em frente. Ouvi dizer que estão fazendo o outro. Quando Joe Biden ganhou a presidência, perguntei ao Senhor se eu deveria lutar pelo cumprimento da palavra profética. A propósito, seria da minha natureza lutar. Ensinei o nosso povo a lutar. Ouça, se o Senhor lhe der uma palavra e não se cumprir, você não se lamenta por isso, não fica ué, manda uma ambulância. Você se mantém em fé e continua seguindo em frente. Ensinamos o nosso povo a fazer. Eu ensinei o nosso povo a fazer assim. O Bill me ensinou a fazer isso. Mas quando eu perguntei ao Senhor, ele disse, arrependa-se e confesse seu erro. E as pessoas dizem, bem, é porque você é covarde. Muito mais difícil dizer eu cometi um erro do que... não sei. O Senhor disse, arrependa-se e confesse seu erro. E eu estava ciente de que o presidente Trump poderia concorrer novamente, mas Deus me disse, a humildade é o caminho adiante. E agora, quando Deus me disse, eu entendo que está na Bíblia 5 vezes no Novo Testamento, humilde-se e ele te exaltará. Não estou dizendo que lê a Bíblia e ele diz que a humildade é o caminho adiante. Estou dizendo que naquela noite o Senhor disse, a humildade é o caminho adiante. Não estou dizendo para você, estou dizendo para mim. Ele disse para mim, eu quero que você se humilhe. Eu disse, tudo bem? E ninguém me forçou a me arrepender, ou mesmo pediu, ou... Desculpe, ninguém do time me forçou a me arrepender, ou mesmo pediu para fazer isso. Eu não me arrependi porque eu tinha medo das pessoas, francamente, já te disse isso. É muito mais difícil pedir perdão do que entrar na onda da a eleição foi roubada. E eu entendo que eu tinha a palavra certa, mas o momento estava errado. Eu acho que, por ser uma congregação, você precisa saber que eu compartilhei isso, mas é importante agora. As pessoas me escrevem o tempo todo. Bill disse para você se arrepender. Sua equipe lhe disse. Eu nem sequer falei com o Bill, e o motivo do que eu nem ter falado é que 99,9% das vezes, em questões como essa, eu estaria no escritório do Bill. Mas o Senhor me disse o que fazer. Eu não poderia colocar um ser humano naquela posição, porque Ele me disse o que fazer. Agora, eu não estou dizendo que outra pessoa deve se arrepender. Não estou dizendo que a eleição foi roubada ou não foi roubada. Não sei disso. Estou dizendo que ele me disse o que fazer, ele disse, siga-me. E eu fiz isso. E acho que esse é um bom plano para nós, para a frente. Você acha que sabe para onde você está indo? Não acho que você saiba. Não acho que eu também saiba onde eu estou indo. Sei que estamos no maior mover de Deus, provavelmente, em nossa vida. Essa é uma boa palavra. Já passei 3 minutos.
Eu quero responder essa pergunta rapidamente, o mais rápido que eu posso. Há algum lugar na Bíblia, no Novo Testamento, onde Deus age soberanamente? No Velho Testamento, a gente vê isso na Torre de Babel. Sabe, a gente falou sobre Faraó. A gente vê que ele age nos dias de Noé. Assim vemos que Deus interrompeu a história muitas vezes. E no Novo Testamento, há uma história, e eu vou contar a história, vocês, está em Atos 4 e 5, é a história sobre as pessoas, os crentes em Cristo, começaram a vender suas propriedades. E não houve nenhuma mensagem sobre generosidade. Os apóstolos não disseram, se você ama a Deus, vende sua propriedade, dê aos pobres. Não houve nada disso. Eles foi espontâneo. Você já esteve em algum lugar onde as pessoas começam a retribuir? Foi assim, um momento espontâneo do Espírito Santo, em que as pessoas começaram espontaneamente a vender suas propriedades e a colocar o dinheiro aos pés dos apóstolos, para os pobres, e dizia que não havia necessidade entre eles. Próximo versículo. E havia duas pessoas, Ananias e Safira, um casal que vendeu uma terra como os demais. Digamos que eles venderam por 50 mil. E eles trouxeram 25 mil. É só um exemplo. Pegaram 25 mil e colocaram nos pés dos apóstolos, o que é tudo bem. Está tudo bem até agora. Entendeu? Exceto pelo fato de que quando depositaram o dinheiro aos pés dos apóstolos, disseram, nós demos tudo. E Pedro disse, Ananias, por quanto você vendeu sua propriedade? E ele disse, 25 mil, no meu exemplo. E ele disse, não é verdade. Você mentiu, não para os homens, mas para o Espírito Santo. E ele caiu morto. Agora, quero deixar bem claro, se as pessoas morressem por mentir, não sei se algum de vocês estaria aqui. Acho que seriam só o Bill e eu. E, francamente, não tenho certeza sobre o Bill. Eu gostaria de salientar que o mentiroso mais famoso da Bíblia hoje está questionando, Pedro, que mentiu 3 vezes, não sobre o valor de vender uma propriedade, mas sobre conhecer o Senhor. Não acho que Ananias chega diante de Pedro e ele diz, você mentiu? Não acho que ele tinha ideia de que Ananias vai morrer, até que ele cai morto. E então Safira chega um pouco mais tarde, ele faz a mesma pergunta, ela diz 25 mil em vez de 50, nesse exemplo, e ela cai morta. Qual é o ponto? Não acho que Ananias tenha morrido porque mentiram. Acho que Ananias morreu por causa de quando eles mentiram. Acho que Deus estava agindo com retidão na igreja primitiva. Eram apenas 4 anos de uma jovem igreja. E o Senhor estava agindo com retidão e espontaneamente as pessoas estavam dando tudo de si. Elas estavam dando tudo de si. E Ananias e Safira, não creio que eles foram para o inferno. Acho que mentiram e foram para o céu mais cedo, mas o ponto é que mentiram e morreram porque Deus estava se certificando de que o alicerce de sua jovem igreja tivesse pureza e retidão. Busquem primeiro o reino e sua justiça. Não foi o fato de eles terem mentido, foi quando eles mentiram que os matou. Por que isso é importante? Porque estamos no momento soberano de Deus, estamos no movimento soberano de Deus e não se engane. Deus está purificando sua igreja. O julgamento sempre começa com sua igreja. Temos visto isso nos últimos anos, ainda veremos um pouco mais, mas quando sabemos que o mundo não deveria apontar os dedos, porque eles são os próximos, porque a justiça vai se espalhar como fogo. Busque primeiro o reino e você ouvirá a justiça ser repetida várias vezes. Retidão. Acordei no meio da noite, isso não faz muito tempo, Jeremias 23:9. Eu não leio muito o livro de Jeremias, mas Jeremias 23:9, eu sei que Jeremias não costuma ser um livro feliz, então pensei, Senhor, o que significa? E é longo, eu vou ler o versículo 14. Entre os profetas de Jerusalém, vi algo horrível. Eles cometem adultérios e vivem uma vida de mentira. Encorajam os que praticam mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim, são todos como Sodoma, o povo de Jerusalém é como Gomorra. E eu quero dizer que sempre houve pecado na igreja. Aliás, é melhor que sempre haja pecado na igreja, porque queremos que os pecadores venham à igreja. No dia em que dissemos, somos tão justos, o seu lugar de vocês não é aqui. Não, queremos que os pecadores venham à igreja. Esse não é o problema. O problema é que, quando começamos a ensinar, quando começamos a criar uma cultura
de confusão ao normalizar o pecado, encorajamos o pecador para pecar, de modo que ninguém sai do pecado. Quando dizemos às pessoas, sim, isso é normal, não faz mal, sim, a homossexualidade é aceitável, sim, o adultério é aceitável, entenda. Não, nós somos salvos do pecado, não para o pecado. E o meu objetivo não é humilhar ninguém, nem envergonhar ninguém. O que eu quero dizer é que o pecado te mata, é por isso que Deus não gosta dele. E a igreja precisa voltar à pureza da mensagem de que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A propósito, ele é o Santo Espírito. Fique de pé, quero orar por você. Vamos fazer um ato profético. Você em casa, eu gostaria que você faça conosco. Quero que pegue suas mãos assim. Eu vou lhe dizer o que vamos fazer caso não queira participar. Vou pedir que coloque um manto sobre vocês, porque acredito que há um manto para essa nova missão. E acho que precisamos de um manto porque há uma nova missão. Muito bem. Estão prontos? Coloquem o manto. Muito bem, vamos fazer mais uma vez. Eu quero que você diga, eu estou colocando o manto para essa nova missão, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.